Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Estamos hoje aqui para gravar mais uma videoaula, dando continuidade às temáticas que a gente vem trabalhando ao longo desses últimos dias. E a temática que a gente vai estar trabalhando hoje é a questão da mecanização, né? A mecanização a gente sabe que é uma ferramenta transversal a todas as cadeias produtivas, né? Seja ela em maior ou menor grau, terá sempre alguma demanda de mecanização, seja uma demanda mais sofisticada ou uma demanda rústica em si, né? Então, pode estar trabalhando um pouco sobre a questão do acoplamento, né? Então, a gente vai priorizar hoje a questão do acoplamento de 3 pontos, né? A gente vai detalhar algumas questões, mas a ideia é a gente trazer dicas para simplificar o dia a dia do produtor e, de um modo geral, do operador, né? Porque tem muita gente que a gente observa que tem algumas dificuldades na hora de acoplar um implemento né? Fazer a integração trator-implemento, que o trator tem a força motriz. Pelo lado esquerdo inferior, posterior a gente acopla o terceiro ponto e por final a parte esquerda inferior, né? Por quê? Ao o operador dar ré para que se alinhe os furos com um engate aqui no embraço do ponto esquerdo e coloca-se o pino, o terceiro ponto ele vai dar estabilidade para puxar, para ajustar essa posição do braço esquerdo inferior, né? Porque muitas vezes a gente vê o operador vai e volta, fica puxando e voltando, mas ele tem essa ferramenta, né, que ele tem que utilizar, que é para que ele possa fazer a regulagem, né? Se a gente observar aqui, ó, o pino, a posição aqui já está atrelado, o pino já está no local, mas o braço inferior esquerdo não está na posição, né? Então, teoricamente, o tratorista, o operador teria que puxar a máquina para frente para deslocar. Mas a ideia é a gente não precisa fazer isso, né? Com o terceiro ponto a gente ajustar, né? Então, a gente vai colocar essa grade, né, na posição sem precisar mexer no trator, só utilizando o terceiro ponto, né? Então aqui a gente pode observar que já está quase na posição. Aqui, ó, a gente já conseguiu atrelar facilmente sem precisar estar deslocando nem puxando o trator para frente, para trás, muito menos tendo que fazer forças desnecessárias, né? Igual a gente percebe que muitas pessoas acabam fazendo forças, batendo. Na verdade, não é para acontecer isso, porque o instrumento ele é feito para dar facilidade, para garantir algumas facilidades. Além de ajudar no processo de acoplamento e dar estabilidade, o terceiro ponto também é a base de regulagem de corte. Então, uma das bases de regulagem de corte em relação à profundidade, ou se maior corte, maior cobrir o mato, é a partir do terceiro ponto. Porque aqui você regula para o fundo ficar mais baixo ou mais alto. Então, se a frente ficar mais baixo, o corte tende a ser mais profundo e vice-versa. Então, o terceiro ponto tem essa função também. Além disso, tem uma questão importante que a maioria dos operadores, dos tratoristas, acabam não se atentando, né? Porque
Se a gente observar aqui, essa base do trator, ele tem 3 furos, né? Esses 3 furos, pela maioria das pessoas, acaba sendo ignorado, mas eles têm funções e funções bem claras, né? Então, se vocês observarem, a base aqui embaixo ela é fixa, mas na parte superior não é fixa, né? Então eu chamo dessa parte aqui, eu chamo de sensível, mas na verdade aqui é para controle de profundidade da gradagem, ou aração, ou qualquer ferramenta que seja atrelada no terceiro ponto e que vá aprofundar no solo. Então, como acontece esse controle de profundidade? A gente sabe que os terrenos não são planos naturalmente, né? Então tem ondulações, e quando essas ondulações acontecem, esse sistema aqui ele acaba ajustando ao terreno, como também acaba dando suporte para a própria máquina, né? Porque se a máquina ela sentindo muito peso, né? Vem pesado, né? E aí essa pressão nesse sistema aqui faz com que automaticamente essa grade ela saia um pouco do solo, ela se eleve um pouco, diminua a profundidade e essa diminua essa resistência com o solo. Então tem 3 furos, né? Quando a gente vai mudar cada furo, aqui a gente vai, né, transportar a grade para depois fazer o serviço. Então a gente vai manter aqui no segundo furo, porque digamos que seria um ponto mais neutro. Então esse segundo furo aqui a gente utiliza quando for roçadeiras, o transporte, né? E o primeiro furo aqui com grades que vai tá tendo essas situações de ondulação. Então a gente muda para o terceiro ponto, porque a regulagem de trabalho, de fato, ela tem que ser feita no ambiente de trabalho. Aquela regulagem que é feita em garagem ou em qualquer outro ponto, a gente deve considerar só para o transporte, né? Os implementos em si tem que ser ajustado, tem que ser de fato regulado no ambiente de trabalho. Então esse ponto aqui embaixo, que é o menos sensível, então você trabalha também com roçadeiras, todas essas questões, né? Então esses furos aqui têm funções e funções bem definidas. Então na grade você vai trabalhar sempre no ponto mais sensível, né? Assim como se fosse um subsolador de 3 pontos, que fosse um engate em 3 pontos, também um arado. Então qualquer implemento que tenha essa função, a gente vai poder destacar isso e fazer engate observando esses critérios, né? A gente sabe, lógico, que tem implementos que são atrelados na barra de tração e não nos 3 pontos, mas isso é outra questão que a gente vai mostrar depois. Então essa é a ideia. E aí vocês perceberam o quanto é fácil, né? Quanto foi simples a gente atrelar esse implemento. Então depois a gente coloca as travas ou quebra-dedo, né? Como é comumente chamado. Quem tiver dúvida porque o nome é quebra-dedo, é bem simples, né? Só chegar aqui e fazer um teste. Só deixar descer e bater no lugar certo que vai descobrir porque é chamado de quebra-dedo, né? Então, outra questão é se a grade está alinhada ou não, né? E uma das questões que a gente tem que observar, se a grade for centralizada, o engate, como deve ser, ele tem que estar alinhado com esse ponto. Então, a gente já consegue medir isso em função dos furos aqui no braço, como também, se a gente olhar de trás para frente, a gente vai conseguir perceber esse alinhamento, né? E também esse implemento, ou qualquer outro que seja atrelado em 3 pontos, eles têm que permanecer de forma estável, ou seja, o implemento tem que estar bem fixo, tem que estar, não pode ficar balançando, porque esse balanço, esse choque em si, quando topar em algum ponto, em algum ambiente, pode acontecer o quê? De quebrar o implemento, né? Mas que não quebre no momento, mas você vai fragilizando esse implemento. Então o implemento tem que ficar fixo. E como é que a gente faz para que o implemento fique fixo? Então todos os braços, que é essa parte aqui, tem uma regulagem aqui, ó. E assim como o terceiro ponto, nesse modelo aqui, ele tem a regulagem, né, que tem rosca dos 2 sentidos, então rosca direita e rosca esquerda. E quando a gente faz esse processo aqui, ele vai se ajustando, né? A gente vai definir um furo de um lado, isso a gente realiza de um lado e do outro, né? Para que essa
esse implemento ele fique fixo e não venha causar problemas futuros. Então, mais um quebra-dedo que a gente coloca aqui. E o terceiro pino aqui, ó. A gente regula. Ó, como vocês podem perceber, todas as ações sem movimentos bruscos, né? Não pode facilitar o nosso trabalho em si. E além de tudo isso, para regular a profundidade de corte, a gente tem essa regulagem nesses modelos, né? Os modelos mais antigos, a regulagem é apenas em um dos lados, né? E aqui, nesse caso, a gente tem regulagem dos dois lados. Então, por mais que pela alavanca ali a gente baixe esse implemento para entrar em trabalho, mas às vezes o corte fica muito ou pouco, né? Então, a gente tem como regular isso aqui e também para regular para que o implemento não fique desalinhado, né? Um lado fique cortando mais do que o outro. Então, a gente tem essa possibilidade aqui, ó, bem simples, ó. A gente regula, né? O sistema de rosca, a gente puxa, né? E vice-versa. E aí, ele tem esse sistema de trava aqui, ó, bem simples também, ó. Então, já é um mecanismo mais atual, né? As máquinas mais antigas não tem, mas são pontos importantes que a gente tem que levar em consideração antes de iniciar o trabalho, né? Então, seguindo com a nossa videoaula, a gente vai falar um pouco sobre lastragem, né? A gente vai aproveitar que a gente está com a máquina disponível aqui em uma condição de trabalho e a gente vai fazer esse teste no campo, né? Então, eu vou mostrar para vocês como fazer esse cálculo de uma forma bem simples. A gente vai extrair as informações aqui e no segundo momento a gente vai estar calculando, né? Vocês vão perceber como é bem simples, porque basicamente a gente calcular a porcentagem de patinagem, né? A gente vai pegar o número de voltas com a máquina trabalhando e subtrair do número de volta com a máquina não trabalhando. A gente vai multiplicar por 100 e dividir por 10, a gente vai ter a porcentagem. Então, a gente vai mostrar. Mas antes da gente demonstrar, queria destacar a importância, né? E aí a gente vai conseguir visualizar na prática, né? O processo de patinagem de um trator, a gente acaba tendo perca de rendimento operacional. A máquina, né, quanto mais ela patina, mais ou melhor, menos trabalho ela consegue realizar pelo fato de a patinagem ela não avança, né? Então, quanto maior a porcentagem de patinagem, menor o rendimento operacional. E aí a gente queria destacar as duas formas básicas que a gente pode estar lastrando um trator, né? Que é com água no pneu, enchendo o pneu de água, a gente vai conseguir aumentar o peso, né? Porque a ideia da lastragem é a gente fixar a máquina no chão melhor, né? Para que a máquina tenha maior tração. Lógico, a gente sabe que com a máquina mais pesada tem alguma perca também do ponto de vista de potência, né? A máquina ela vai ter uma exigência maior, porém é compensado, porque quando você está tracionando, principalmente numa área de serviço um pouco mais pesada, que demanda maior potência, se a máquina ela não está bem firme ao chão, ela vai patinar muito e o rendimento vai despencar. Então, uma forma de se fazer é colocando água nos pneus, né? Então a gente coloca 75% do volume do pneu de água e é um procedimento muito simples. Basicamente a gente vai tirar a válvula do pito e colocar na posição, né? A gente vai colocar nessa posição aqui para estar na posição lateral e para a gente perceber que quando a gente vai saber que tem 75%, a gente colocar na posição vertical o pito e essa parte que não encheu, superior, é aproximadamente isso, né? Vai ter 25% com pressão, com ar. Então esse pneu vai estar lastrado com água, né? Essa situação. E também tem a lastragem com ferro fundido, né? Que a gente coloca essa base de suporte na jante e aí
lastro é o trabalho que está sendo realizado e o equipamento que está sendo utilizado, né? Essa lastragem ela é realizada tanto nos rodados traseiros. Essa lastragem pode ser realizada aqui na frente também, né? Então os tratores já vêm de fábrica, essas barras de ferro que é colocada aqui, aí você lastra, você tem um peso na frente, né? Essa máquina aqui, ela está sem o lastro dianteiro, porque tem um sistema de Madal, né? Tá funcionando, então ia acabar, não tinha distância para manter os dois, mas essas são as duas formas de estar lastrando o trator. E o que determina é a gente testar, né? Que aí de fato a gente vai ter a perca por patinagem, né? E aí a gente vai ajustar essa questão, né? A gente não vai poder fazer todos esses procedimentos de testar e colocando a maior quantidade, que a estrutura não é suficiente para isso, para a gente demonstrar todas as situações, mas a gente vai fazer aqui puxada normal e fazer esses cálculos, né? E assim, para a gente fazer esse cálculo, né, a gente vai fazer uma marcação no pneu para que possa facilitar a nossa identificação e também a gente tenha a referência, né, em relação às voltas. Então eu vou dividir o pneu em 4 partes, então cada parte vai ter 25%, e aí a gente vai fazer a contagem. Eu vou dividir aqui para facilitar uma marcação mais clara, a gente consiga visualizar e contar. Então aqui a gente vai colocar como primeiro quadrante o segundo, o terceiro, está bem visível porque nosso giz está falhando, e o quarto. Então eu vou fazer a puxada e aí a gente vai contar primeiro com ele trabalhando, e aí quando chegar no 1 vai se colocar um ponto de marcação e vai contar 10 voltas. A gente tem essa referência. Depois a gente vai fazer com o implemento levantado e aí a gente vai contar as voltas que até o último ponto que foi marcado. Possa que chegue a 10 ou não. Se tiver patinagem, com certeza não vai chegar a 10 voltas. Vai ser 9 e algum quadrante, ou 9 só, então depende da porcentagem de patinagem. dando seguimento aos cálculos de patinagem, né? Os dados que coletamos lá no campo, agora a gente vai ter a oportunidade de processar. A gente
perceber como é bem simples, né? Lá no campo a gente fez as 10 voltas trabalhando, como vocês viram na filmagem, e também 10 voltas levantado, né? Sem estar trabalhando, sem o implemento estar no chão. Então a máquina não demandou mais potência. Aí o que acontece? Para a gente fazer o cálculo de patinagem é bem simples. A gente tem uma fórmula bem simples, que é a gente quer extrair a porcentagem. Então a gente vai colocar o número de voltas trabalhando menos o número de voltas enquanto estava suspenso o implemento, né? E aí lembrem que lá a gente dividiu o pneu em quadrantes, né? Então cada quadrante equivale a 25%. Aí o que acontece? A gente calcular a porcentagem, número de voltas 10, né, que é padrão, menos o número de voltas quando o implemento estava suspenso. O que acontece? O número de voltas foram 9,25, ou seja, não completou as voltas, então a gente considera um dos quadrantes, né? Que foi utilizado. Então 9,25 voltas, aqui ó, vezes 100, que a gente quer converter em porcentagem, dividido por 10, que é o número de voltas. Então, a gente fazendo um cálculo aqui bem simples, a gente vai ter 10 menos 9,25 é igual a, fazer passo a passo para ficar mais simples, é igual a 0,75 dividido por 10 vezes 100 igual a, se a gente pegar calcular aqui de forma bem simples, a gente vai chegar a porcentagem de 7,5%. Então, essa aqui é a porcentagem de patinagem que a gente está tendo naquela área. Como eu mencionei para vocês, o implemento leve com uma máquina com a potência muito boa de 85 CV, então a gente teve uma porcentagem de patinagem baixa, 7,5%, que é aceitável e está dentro de uma faixa muito boa, porque geralmente, no mínimo, se tem 5% de patinagem, tem de perca, né, numa área. Então, a patinagem foi muito boa. Mas lembrando da questão da lastragem, por exemplo, se aqui tivesse 15, 20%, aí a gente ia ter que fazer uma lastragem maior, né? Porque como vocês perceberam na gravação lá no campo, os rodados traseiros já tinham a lastragem, né? Pouca mastia. Então a máquina de fato estava apoiada no chão e a demanda de potência era baixa para o implemento que se estava trabalhando. E assim, a gente vai aproveitar a oportunidade de calcular a eficiência de campo, né? Ou a capacidade operacional que a máquina tem. Então a gente tem, lá no momento daquele trabalho, foi realizado, né, em toda a área, a gradagem. Então a gente tem alguns dados, né? E a gente vai precisar de algumas informações para fazer esse cálculo, que também é muito simples, né? A gente vai, aqui é a capacidade operacional, eu abreviei, capacidade operacional, e aí a gente vai pegar a área que foi realizado e o tempo que se gastou para realizar. Então, ali a gente tinha 4 hectares, e foi realizado em 3 horas, né? Então, se a gente fizer esse cálculo, capacidade operacional, a gente pegar 4 dividido por 3, olha como é difícil. 1,33. 1,33. Essa aqui foi a nossa eficiência de campo, né? A nossa capacidade operacional. Então, a gente precisou, a gente conseguiu realizar 1,33 hectares em 1 hora. Mas a gente quer a eficiência, então esse dado aqui a gente vai aproveitar no segundo momento. Então, a eficiência de fato ela tem que levar em consideração aquilo que a gente consegue mensurar no campo com aquilo que o fabricante nos fornece de capacidade de realização do trabalho. Então, a gente tem essa eficiência, capacidade operacional real, né? Foi
esse valor que a gente encontrou aqui, ó. Então, para a gente calcular a nossa eficiência de campo, capacidade operacional real 1,33. E o fabricante nos traz os dados de que tinha capacidade de realizar 1,5 hectare por hora naquela condição de gradagem. Então, vai pegar isso e dividir por 1,5 hectares por hora. Aqui também é hectare por hora, a unidade. A gente vai ter, de fato, a eficiência de campo, né? Então, se a gente pegar aqui 1,3 dividido por 1,5, a gente vai ter 88 aproximadamente, tem uma dízima, né? Então a gente vai ter 0,88. A gente sabe que se a gente converter em porcentagem, né, a gente vai multiplicar por 100, a gente vai ter a eficiência de campo de 88%. Então, está dentro de um limite aceitável, né? 88%. O que isso significa? Que a capacidade operacional em campo, ela teve eficiência de 88%. Então, a gente pode melhorar, teve uma perca de 12%. Então, se a gente levar em consideração, converter isso em moeda, em dinheiro, se, né, que não é a realidade, aqui a gente está falando de ganho de serviço realizado, mas é bem simples a gente trazer para a nossa moeda. Se fosse quantificar isso, a cada 100 reais, né, gasto, 12 reais está sendo perdido. Então, isso é para que serve a gente medir a eficiência do trabalho que a gente está realizando no campo. Valeu! Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.